tanto tempo eu nunca fui alcançado. É bom, né, reconciliar com Deus, né? Para que Ele possa abrir a porta e encontrar a esperança, né? Porque a Bíblia, Jesus disse, né? Permaneceis na porta e bater, buscar, clamar, até que ela seja aberta. É ou não? Às vezes a pessoa bate 2 vezes na porta e antes de abrir a porta já sai fora. Demora. Ele falou para nós buscar intensamente o Senhor enquanto ainda se pode achar. Ainda como nós se ouve falar dele. Porque o dia que não estiver mais falando dele, você pode ter toda a certeza, o povo dele já subiu. E você ficou. Né? Aí você não vai ouvir mais falar mesmo. Aí você não adianta que falar que ele não ouvia evangelho, você não vai ouvir mesmo, não. Mas quando tem a oportunidade ouvindo ainda, há tempo de busca. Né? João Batista veio pregando o evangelho, quando ele falou, arrependei-vos, eles começaram tudo a correr ao encontro dele. Ele não precisou vir de porta em porta, não. Ele falou assim, eu vou salvar por mim. O que eu tenho que fazer, João Batista? Né? Fazer vereda reta diante dele, para que ele possa te encontrar no caminho. Porque o que vem depois de mim, eu não sou digno, mas ele tem o poder de mudar a situação. Eu vou batizar nas águas para a remissão do pecado, mas ele vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo ainda, né? Para queimar, sabe, o fogo é para queimar todo o pecado, toda a iniquidade que há no seu corpo. Ele vai purificar. Como o ouro é provado no fogo, assim ele nos prova também. Não pensa que vou se batizar e vou sair de lá imundo. Não. É batizando, crê nele. Depois o Espírito Santo tem que descer, mas tem que limpar a casa. Né? Tem que limpar a casa. Porque senão você nunca vai ser batizado com o Espírito Santo. Como muitos vivem, né, no pecado. E hoje é interessante que nós vamos falar sobre o estudo. Sobre que nós estamos lendo. Só perde quem não crê, né? Porque nós estamos estudando o livro de 1 João. Ele fala a respeito do amor, sim, fala. É o amor de Deus. Né? Deus é amor, né? Verdadeiramente. Nós já lemos sobre o primeiro foi. Quem sabe quem foi o primeiro? Oi? O primeiro foi? Palavra da vida. Foi que é uma antiga. A manifestação da vida em nós, né? E o segundo foi sobre os filhos, que foi muito bom também, né? Sobre a vida, a luz, Deus é a luz, aquele que não anda, a luz não tem a comunhão com ele, mas como ele vê a vida vem em você, então você foi iluminado por ele, e por isso que foi agraciado, né? E por isso que não pode haver treva na vida daquele que já foi iluminado. E os filhos de Deus, que nós fomos justificados pelo sangue de Cristo, fomos purificados e fomos atraídos para ser chamados agora como filho. E agora que nós vamos ler é o capítulo 3, que vai falar sobre os filhos de Deus. Deus é santo e seus filhos também são santos. Né? Então nós vamos dividir em 3 sobre os filhos, que é santo, né? Sobre o amor e o ódio. E por final, amém? Capítulo 3. Os filhos de Deus. Bem com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos.
E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade. Por quê? Porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos enganeis. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, né? Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Por quê? Porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto somos manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos um aos outros. Não como Caim, que era do maligno, que matou seu irmão. Por que o matou? Por causa das suas obras. Era má, e as do seu irmão justa. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborreceis. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seus irmãos permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis bem que nenhum homicida tem permanência nele a vida eterna. Conhecemos a caridade, e nisto que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, estiver bem no mundo e vendo seu irmão necessitando-lhe, cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus. Meus filhinhos, não amemos só de palavras, nem de língua, mas por obras e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguremos nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos dele receberemos, porque guardamos o seu mandamento e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no seu nome, seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém? É interessante, né? Quando não entra nessas lições de entender, né? Entender se somos filhos de Deus ou não. Muitas das vezes a gente, pelo modo da gente agir, a gente fica até em questão, será que eu sou de Deus? Por causa das coisas acontecerem. Mas não tem nada a ver com a salvação que Deus selou a você. Não tem nada a ver. Isso daí são as aflições do mundo que ele falou, que nós teríamos. Mas ele disse para nós ter bom ânimo e confiar nele, porque a promessa que foi dita para mim e para você, para nós estar hoje aqui, foi porque ele nos amou e nos salvou. E que nós estamos aqui para aprender mesmo, né? A como você entrar lá agora. Para como permanecer também diante do altar de Deus, como ele quer. Muitos pensam assim, não, nós temos uma chamada, mas Jesus sempre ensinava. Ensinava ou não ensinava? Se for ver Mateus lá, quando o discípulo chega e pergunta para ele, mestre, a sua mãe e teus irmãos estão lá fora, lá.
Ele falou, minhas irmãs, minha mãe e meus irmãos, são todos, aí ele olhou para quem estava aprendendo, estão todos aqui, minha mãe e meus irmãos, porque aquele que faz a vontade de meu Pai, estes sim, são minha mãe e meus irmãos. Não é? Porque é necessário que nós aproximamos de Deus, mas é necessário também que nós aprendemos. O discípulo teve 3 anos para aprender com ela. Não é? Aí como você quer ir para um lugar que você não conhece? Assim, eu vou para Filipinas. Você sabe como que é lá? Eu vou para... Como que é? Não, está tendo ver? Para Afeganistão lá, né? Eu vou para lá, eu vou para os Estados Unidos. Eu tenho que me preparar e aprender como que é lá, como que é a temperatura de lá, como eles vão me receber lá, para mim não cair em laço. João estava aqui ensinando. Ensinando quem? A igreja. Não é? Ele estava ensinando a igreja, irmão. Não fica confundido, não. Quem é filho de Deus é de Deus. Quem não é de Deus não é de Deus. Muitas das vezes nós confundimos, né? Pega um credo, um perverso e fala assim, não, você é filho de Deus. Não, ele não é. A primeira coisa, ele não passou nas águas do batismo. A primeira coisa, ele não foi lavado na palavra. A segunda, a terceira coisa, ele não foi purificado no sangue do Cordeiro. E a quarta coisa, ele não se aproximou nem para pedir perdão. Aí nós confundimos, sabe? Aí nós semelhamos os filhos das trevas com os filhos da luz. E ele fala assim, não vos enganemos. Quem faz justiça é justo. É de Deus. Mas quem anda fazendo as injustiças não é. E nós muitas das vezes queremos empurrar ele para dentro da casa. Traz um criminoso para sua casa, você vê se ele está preparado. Ou você espancar de morto, ou ele saqueia a tua casa. E o Senhor não vai colocar na casa dele lá perverso. Ele vai colocar uma pessoa santa, lavada, purificada e renascida de novo. Sem maldade alguma. Porque você pode ver, se alguém parecer pecaminoso diante dele, vai fulminar só pela glória dele, vai ser fulminado. Por isso que não vai parar diante dele pecado algum. Por isso que Jesus falou assim, seja santo como o vosso Pai Celeste é santo. Porque sem a santidade você não vai entrar lá. Você guarda. Evita que as suas vestes sejam manchadas de qualquer jeito. Esforça. Não fala assim, não, ele quer o meu coração. Vai. A Bíblia fala que ele quer o Espírito, né? O Espírito vai aparecer, porque o Espírito é dele. Ele fala assim, lá em Ezequiel 18, né? Fala assim, toda alma que pecar, esta morrerá. Ele não está falando do coração. Ele fala, o coração é enganoso. Guardais o vosso coração para não se... Você tem que guardar o seu coração para ele manter puro diante de Deus, para ele não ficar lá enganoso diante do Pai. Achando que é uma coisa, sem ler, aí vai ver, é outra coisa. Então nós temos que tomar cuidado. Amém? Então, vamos lá. Primeiramente, os filhos de Deus. Filhos de Deus. A verdade que Deus é o nosso Pai Celestial e que nós somos seus filhos é uma das maiores revelações do Novo Testamento. Por quê? Primeiro, ser filho de Deus é um privilégio. Não é para todo, não. Não é todo cedo. Você pode ter 10 filhos, mas tem um filho seu que é um privilégio. Ou 1, ou 2, ou 3. Tem um que você fala assim, esse parece que... Vou falar para você. Ele saiu de mim, mas ele... Parece que não é meu. Quando Adão teve a Caim e depois teve Abel, né? Abel foi uma bênção.
Olha, Abel foi uma bênção. Amoroso, generoso. O pai falava, já estava, né? Adão já velho, já mesmo, né? Fala pro Caim, aquele rebelde não vou falar nada. Eu, né? Tem filho que é assim. E nós confundimos. Você viu, tem um que você fala assim, fala para um vem, Jesus, um pai de família veio, filho, vai comigo ao campo me ajudar. Eu vou assim, para deixar que eu vou, vai na frente. Né? Enganou o pai, não foi. Aí o outro perguntou, vamos comigo. Eu não vou não, ele foi mais sincero, né? Não vou não. Você falou para fulano já falei, ele falou que daqui a pouco ele vai, vamos você também. Não vou, agora não. Mas depois, mais tarde, um se arrependeu, né? Qual que foi que se arrependeu? O primeiro ou o segundo? O segundo. Por quê? Porque tem filho que é assim, ele finge de bonzinho, né? Falou assim, vamos. Aí ele falou assim, pra ele numa boa, você não ficar enchendo a cabeça dele, ele falou assim, já vou, pode ir que eu já vou sim. E fica lá dormindo. Aí você fica bravo, né? Vai no bar buscar pão na hora até arrumar a contenda dentro da casa. Não vai buscar o pão? Aí começa a murmurar, né? Então, aqueles que levantam, tem um que levanta assim, fala que não, né? Depois fala assim, olha, esse não vai lá, vou levantar e já vai na frente. Não é? Então tem isso aí. Um privilégio sublime da nossa salvação. É Deus que nos dá esse privilégio. Em 1 João 1, versículo 12. Amém. E você recebeu para você estar aqui. Não? Foi um privilégio. Então não faça pouco caso que você é filho de Deus, não. Né? Por isso que quando você ora, você fala assim, como você ora quando você vai orar para Deus? Você chama ele de aquele lá de cima? Ou filho de Jesus? Como você ora? Meu pai, por que você fala meu pai? Por causa que aquele Espírito que nos selou. É esse que clama. Como está escrito? Mas todos quando receberam, deu-lhe o poder de ser feito filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Todos aqueles que creem, aceita Ele como Salvador. Então o que Jesus faz? Ele purifica a pessoa. Purifica, tira todos os seus pecados, coloca você em reconciliamento com o Pai, e o Pai o santifica. Como Ele santifica? Enviando o seu Espírito sobre a pessoa. Para o quê? Para sarar, para curar, para libertar e para os convencer que agora você é filho. Gálatas 4:7 diz assim: assim que já não é mais servo, porque o servo não sabe nada, não aprende, ele fica só no campo, do campo ele vai para a casa dele e fica lá murmurando o patrão, e depois volta no outro dia fazer o mesmo serviço, né? Então ele não vai saber nada da casa do Pai. Mas como nós estamos aqui, nós somos filhos, nós estamos aprendendo sobre a casa, para onde nós vai. Porque nós não vai lá sem saber não, onde é a sala. O que você está fazendo perdido aqui? Não, me deram um negócio aqui, eu entrei aqui, onde é o negócio? Não, então você está no lugar errado, por favor, pega aquele caminho ali. Aí você é expulso, né, como ele falou, quem é aquele lá? Amarra ele de pé e não põe ele para fora, porque ele está perdido. Porque quando nós entrar lá, nós vai saber para onde vai. A primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Para a grande ceia. Ele vai nos levar na grande ceia que ele prometeu. Falou assim, não beberei mais
essa ceia contigo, mas só naquele grande dia. Então todos vão estar reunidos, então nós vamos cear. E depois da ceia, sabe o que ele vai fazer? Vai nos levar ao caminho da árvore da vida. E vai lá, ele vai nos dar o alimento agora. Come. Para vocês nunca mais perecerem. Né? Então nós temos que saber. Gálatas diz assim que não é mais servo, mas é filho. Se é filho, também é herdeiro de Deus. Não é? Por Cristo Jesus. 2. Se somos filhos de Deus, é a base da nossa fé e confiança em Deus. Nós temos que ter essa fé e confiança. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que confessar que somos. Porque aquele que negar, ele falou que também vai negar diante do Pai e diante dos anjos. Então a gente falou assim: você é salvo, você é crente em Deus? Sou sim. Eu sou filho de Deus. Por quê? Porque ele me salvou. Ele me libertou. E eu tenho que dar testemunho dele. Mas por que você vive desse jeito? Aí você procura o seu jeito. Fala assim, né? É verdade. Eu tenho que mudar então minhas. Aí se cumpre o que fala pra frente, né? Se você é filho de Deus, como fala? Purifica a si mesmo, né? É por isso que nós temos que manter. Se é filho de Deus, é a base da nossa fé e confiança em Deus. Está lá em Mateus 6, 25 a 34. Por isso vos digo, não andareis cuidadosos com as vossas vidas. Já foi dito hoje, descansa nele, né? Ele cuida. Nós passamos a não ter essas coisas, essas preocupações mais em nosso meio. A nossa preocupação agora é sempre manter em santidade, né? Sempre manter com as vestes limpas. É a nossa mais preocupação, porque alimento, veste, ele sempre cuidou do seu povo, sempre deu. Nunca vi um justo mendigar o pão, né? Se não é falar que nós perecemos por causa de pão, nós seríamos mentirosos, né? Por mais a turma tentava impedir de nós buscar o pão muitas das vezes. Mas mesmo assim o pão vinha, né? Se nós falamos assim, nossa, eu entristeci porque eu passei muita fome. Eu não lembro disso, né? Eu sei que nós não tínhamos uns desejos que o ser humano pode ter, né? Coisa boa, veste roupa nova, tudo novo. Mas graças a Deus agora, ele falou assim, agora eu alimento você com roupa nova e nós não usa bem. Tem roupa nova que está guardada lá que eu nem põe no corpo ainda. Está lá. Só comprou para ficar lá. Não é? Eles não mantêm. Ele diz assim: porque todas as coisas o gentil procura de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas será nos acrescentadas. Nós somos filhos. Se nós somos filhos, nós temos que se preocupar com, né? Nós não vamos viver mais de migalhas. Antigamente você ia viver de migalhas, mas agora não vive mais. Olha, antigamente nós vivia das migalhas que caía da mesa dos outros. Ia lá com a sacolinha, né? Aí tinha que ouvir aquele sermão, né? Porque... Aí depois vinha com a sacolinha humilhada. Não vou mais não, não vou mais não, porque vai sim, da próxima vez você vai. E por obediência para não apanhar, tinha que ir. Olha, se não vai apanhar então. Aí ia, passava outro carão e ia. Olha. Mas agora, graças a Deus, ele colocou mesa farta. Não precisa, não. Eu só penso mesmo, você vê.
Você come pão fresquinho, agora você que deixa lá o pão lá endurecer, a Lerica que come, coitada. Tem hora que eu jogo uns 3 copos lá. Faz pudim, então. Lá em casa estão fazendo torrado, mas às vezes faz, quando não faz, ele não sobe e a Lerica come, né? Mas agora, e agora? Você não lembra, mano. Mas se você lembrar, fala assim, graças ao Pai, que Ele me chamou para sentar na mesa agora. Eu sento na mesa, não fico sentado lá de fora esperando as migalhas cair, não, para depois de encarar um cachorro e lamber o chão. Pois, tirou isso da tua vida. Que às vezes a gente não consegue olhar e enxergar o que ele fez. A gente fica olhando por coisas que não pertencem, que vai fazer nós nos corromper. Tem coisa que você fica olhando demais, a corrupção dos olhos leva você a desejar algo que não. E o Pai sabe. Por quê? Ele conhece o nosso coração, né? Conhece, não é? Conhece o nosso coração em todas as coisas. E por ele conhecer e saber, ele sabe o limite que tem que nos dar. Porque ele dá o limite às coisas, um limite para que nós não saia e para que nós também não desfaleça. Porque se ele não te dá também o alimento adequado para você, você desfalece também. Como assim? Tristeza, preocupações, angústia, né? Dor, sofrimento inconstante. E se ele dá, você se corrompe de vez. Então ele mantém você sempre com a vossa necessidade. Então você sabe o que tem, você sabe viver, e quando não tem, você sabe viver e você sabe glorificar. Então você não fica quando não tem, você já não fica mais apavorado. Você vou correr, não. Ele sabe que a providência vem do alto. Não é? A providência vem do alto. Ele sempre prepara a mesa. No tempo certo ele vem, né? Aí você fala, nossa, está preocupado, agora aconteceu tudo. Naturalmente eu nem senti. Olha. Por isso que ele guarda. Ele diz assim, e da nossa esperança da glória futura. Por quê? Como filho de Deus somos herdeiros. Nós somos herdeiros. Jesus, o nosso irmão mais velho, ele já recebeu a herança, né? Já sentou lá. Daqui não vai demorar muito. O Pai vai mandar, vai buscar os vossos irmãos para que ele possa vir na grande festa, porque já está tudo preparado. Aí um dia ele aparece. E só quem é salvo que vai nessa grande caravana, né? João estava ensinando para eles: filhos, vocês são filhos agora, não fiquem preocupados. O que vocês têm que fazer é só. Não fica confundindo, não, mas aquele lá faz assim, deixa lá, porque o dia vai vir o dia do juízo. E quem é o juízo? É o próprio Pai. E ele vai vir um dia, ele vai separar. Não fica olhando, não, ele vai ficar assim, não fica não, senão você vai se estressar e vai perecer com ele. Você tem que manter a sua veste, não esquecer, você foi salvo. Você tem que pôr na sua cabeça assim: ele me deu esse privilégio de estar na mesa. A sua cadeira fica reservada. Levaram a minha cadeira, mas eu me dei outra. Né? A minha cadeira está aí. Eu não deixo eles desocupados, não. Eu não. Porque o dia que ele vir, eu tenho que estar aí. Muito deixaram as suas cadeiras. Até empilhou lá já, falando, não vai vir mais não. Pode guardar minha cadeira, pode quebrar. Quebra mesmo. Mas naquele dia ele vai vir na cadeira. Cadê as cadeiras? Cadê o fulano que estava aqui? Viu quando vai na escola e fala assim: Andresa Mara de Camargo. Aí grita um irmão lá: faltou!
Aí faltou. Aí ele vai marcar lá. Falta. Aí, fulano, Marco Antônio. Faltou. Isso não pode faltar. Fulano, presente. Muito bom. Fulano de tal, presente. Aí você fica deixando muita foto, aí não passa de... É mesmo, não passa de ano, não pega as férias, nada. Perde. Não aprende. Todos os benefícios. Exatamente. Perde. Perde. Porque ele não aprendeu. Hoje eu estou ensinando sobre os filhos ser salvo. Hoje ele não aprendeu isso. Aí vai ficar em dúvida. Não aprendeu. Não perde o diploma. Romanos 8, 16, 17 assim. O mesmo Espírito testifica conosco nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, logo herdeiro, também herdeiro de Cristo e cordeiro de Cristo. É certo que com Ele padeceremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se é filho, também é herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Que acaba lá em Gálatas 4, versículo 7. Né? Então nós somos filhos de Deus. E nós estamos aqui nele, porque Ele que nos trouxe. 3. Deus quer que nos tornemos cada vez mais conscientes. Sabe quando fala consciente? Não é? Quando você tem a plena certeza do que você é. E ninguém possa confundir você, como ele disse, né? Por aumentar a iniquidade, muitos serão esfriou o amor, né? E serão enganados. Se possível, até o escolhido. Então nós temos que tomar cuidado para nós não confundir essa plena salvação que Deus nos deu com os que não ainda estão registrados para ser salvos. A salvação é patroa? Sim, o Evangelho é anunciado a toda criatura. Mas para aquele que crê, haverá galardão. Mas para aquele que rejeitar e o fazer pouco caso do Evangelho de Cristo, será condenado. Não, é a verdade de Deus. A turma só esquece de ler. Mas é uma plena verdade. Gosta de ler fatura, né? Gosta de ler bonança, né? Gosta de ler curar. Jesus cura mesmo, ele curou. Ele cura, ele transforma, ele liberta e expulsa também o demônio que fica alojado no homem, sabe? Como um câncer nos ossos, ele fala. Nem é na pele, não, é nos ossos, causando dor e sofrimento. E precisa ser liberto. E como você vai ser liberto? Através da palavra. Para que abra a sua consciência e os seus olhos sejam abertos para a verdade. Então você receberá a justiça de Deus. E será salvo. Não é? Que Ele tem para todos nós. Porque que nós estamos cada vez mais conscientes mediante ao Espírito Santo. O Espírito de adoção. Lá em Romanos 8:15 vai dizer assim: porque nós não recebemos um espírito de escravidão, mas nós não somos mais escravos. Ele nos libertou para outra vez estar em temor, mas recebemos um espírito de adoção, de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. Por isso que todas as nossas orações, Pai, que é aquele que vai orar para ele, fala assim: se o Senhor é mesmo, a turma fala, ele fala assim: se o Senhor é mesmo, a oração dele, se o Senhor é mesmo aquele que tanto crente fala, então me ajuda agora. Por ele ser misericordioso, ele atende. Como diz a tua palavra, ele não joga em rosto. Ele é misericordioso, né?
todo aquele que o busca, ele que clamar a Ele, É verdade. pedindo a sua misericórdia, Ele alcança. Então Ele não faz das pessoas. E por isso que muitas das vezes você não consegue entender, nossa, mas aquele lá era assim, era pecador, mas naquele dia ele clamou por misericórdia e Deus o atendeu. Por quê? A sinceridade que veio do coração. Então ele atende. Né? Nós não entendemos. E por isso que às vezes nós falamos assim, mas Senhor, mas por que você atendeu? Você lembra dessa mãe, da Caminelli? Ela era das escolhidas? Não. O próprio Senhor disse: eu vim para os filhos de Israel. Não vim para esse povo ainda. Não é? Aí quando ela vê assim, não, ele falou que você não faz parte, mas ela correu e prostrou, e clamou. Eu sei, mas terrivelmente a minha filha está endemoniada. Socorra-me, me ajuda. Eu sei que o Senhor é bom, porque nós ouvimos, nós ficamos lá de fora, nós ouvimos a tua palavra. E nós cremos, né, que tudo isso é verdade, mas nós não conseguimos aproximar porque nós não fazemos parte da salvação, da mesa. Mas ela clamou. E quando ela clamou, Jesus deu aquela resposta dura, ela soube também responder. Não é isso, tirar da mesa agora dos filhos de Israel e passar por um profano, né? Com pessoas que não têm respeito à palavra de Deus, que vive de qualquer maneira. Não, o povo que vive aqui, eles são santos, eles estão sendo preparados para o dia do arrebatamento, mas você não. Ele falou: eu sei, mas nós nos contentamos com as migalhas que caem. Todas aquelas palavras que você fala para o teu povo, nós nos alimentamos dela para nós poder viver. Por você ter respondido perfeitamente, vai em paz. A tua fé te... Então é importante que a pessoa ouve a palavra de Deus e possa ser alcançado. Não fazer pouco caso. Deus enviou em nossos corações o Espírito de seu Filho. Por isso que nós clamamos. Está lá em Gálatas 4, versículo 6. Porque só o Espírito de Deus e enviou no nosso coração o Espírito de seu Filho, que clamamos agora, Abba Pai. Aleluia. E ele produz o desejo de sermos guiados pelo Espírito. Você vê? É por isso que nós viemos aqui para aprender, porque o Espírito que agora está em nós pede, assim, eu preciso, assim, o meu corpo pede para ficar alojado, sabe? Enjaulado, né? Voltar a ficar preso de novo, a revoltar contra o Espírito. Mas se nós dar lugar ao Espírito, o Espírito possa dominar e nos levar, e nos guiar. Para nós não ser guiados depois de velho. Né? Agora eu quero ir, mas eu não posso ir sozinho. Porque eu tenho labirintite, mau design, né? Esquece a visão turva. Se eu dar 2 passos, parece que eu fico na onda do mar, né? Então eu não posso. Aí a Bíblia fala assim: agora tem alguém para te guiar. E você vai ter que ir aonde você não quer. Então eles pegam o seu braço: não, eu não quero, vai no postinho. Postinho, não, eu quero médico, vai dar injeção, não quero. Vai ter que ir. Você lembra quando a Dona Maria? Vai sim, Dona Maria. Não vou não. Põe, pega um carrinho, põe ela. E tinha que ir. Soldinho, não queria ir, né? Não, vai sim. Não, deixa aqui. Vamos ir. Igual já chamou o táxi. Mas põe o táxi e vai embora, né? Então é uma realidade que nós não...
Por exemplo, então, você tem, né? Como que é, saúde ainda, né? Não está desfalecida, não perdeu a perna, né? Não tem a labirintite, né? Não tem a visão turva, não tem o pensamento atrapalhado, né? De loucura, que não possa achar a casa. Também não tem o corpo doente. Sabe quando é aquele que sai e fica o corpo tudo dolorido, e cai pro chão, paú, né? Que o pé sozinho. Você tem saúde, você pode buscar Deus enquanto você quiser ainda. Graças a Deus. Graças a Deus. E não fica escolhendo Deus, não. Deus não está em praca, não. Nem em casa, nem em... Ele não está aí, não. Você tem a Bíblia fala assim, buscar ele dentro de você, onde você pode achar ele. E você achar ele, você tem que ouvir alguém falar dele. Para que ele possa acender a chama do Espírito. E você possa ser alcançado ainda quanto tem. Não, se você pudesse ver aqueles que já foram antes de você sem Cristo, se ele pudesse falar no seu ouvido, falar assim, ó, aceita Jesus hoje porque eu estou no... Oi? Jesus deu só um exemplo daquele lá para ver o que vai acontecer. Para todos aqueles que não crê, né? Ele duvida, fala assim, não, eu vou no purgatório. O padre inventou isso para te aliviar um pouco o inferno. Então ele falou, purgatório, você vai lá esperar lá. Vai esperar o dia do julgamento. O purgatório sabe o que é? O inferno. Vai ficar lá no tormento até o dia do juízo, né? Aí chega o dia diante do trono, aí o juiz vai dobrar. E sabe o que você vai ter que falar? Confessar que Ele é o Senhor. A sua boca só vai abrir para isso, só para confessar. E você vai ter que estar os ouvidos bem abertos para ouvir o que Ele tem para falar. E quando Ele falar, sabe, vai ser como um estrondo, sabe? Imagina a voz do soberano, né? Você imagina a voz de Jesus, né? Falando mansa no seu ouvido, né? Quer me aceitar hoje? Mas naquele dia lá, como vai ser? Os filhos, ele vai falar assim, vem, igual está escrito aqui, vem, bendito de meu Pai, receber por herança recompensa, né? Pelos vossos esforços, por crer, confiar e prevalecer até o fim. Então você vai receber. Agora o preguiçoso, aquele que pegou um só, mas não conseguiu nem prevalecer com um, nem ouvindo a palavra, ele conseguiu guardar, sabe? Guardar assim a palavra no coração para mim não pecar contra ti, fazer igual Davi. Não é? Mas pegou a palavra, sabe o que ele fez? Enterrou. Não é para enterrar a palavra é para guardar. Não? Porque guardasse a palavra da minha paciência, eu te livrarei. Não é? Graças a Deus. Pô, é guardar. Nem enterrar, não pegar a palavra, ficar lá fazendo um, sei lá, batucada, sei lá o que, né? Fica fazendo montura, né? Em vez de pegar ela e falar assim, essa palavra tem que valer, eu vou crer nessa tua palavra aqui. É que essa daqui eu vou com ela, que é o final. Sermos filhos de Deus é a base da nossa disciplina pelo Pai. 3, é o 4. A razão de viver está lá em Hebreus 12, 6, 7 e 11. A razão de vivermos para agradar a Deus. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Deus maravilhoso, Deus Porque a sua semente
permanece nele. Este poder é. E não pode viver pecando. Por quê? Porque se ele fala assim, eu sou crente, eu nasci agora, eu sou uma nova criatura, mas daí encontra ele fazendo aquelas loucuras de antigamente, ele nasceu. Se ele recebeu o espírito de adoção para ser chamado filho, ele vai ser uma nova criatura. Os pensamentos dele tem que ser renovados, né? Se ele continua com o mesmo pensamento, ele fica andando como ele era antigamente, nas loucuras, nas aventuras, né? Praticando atos corruptos, sabendo que aquilo lá é um crime, sabendo que aquilo lá é uma abominação diante de Deus, sabendo que aquilo lá levará a juízo e a condenação, castigo, e ele continua. Mas se ele nasceu de novo, ele foi transformado, ele foi purificado para ser uma nova criatura em Deus, quer dizer, vai retroceder, como nós já falamos hoje de manhã. O que é arrependimento? É voltar para trás e nascer de novo. É vir fazendo tudo diferente, não é? Mas aí olha ele lá, a boca continua imunda. A Bíblia fala assim, apartais as palavras top da sua boca. Primeira coisa é tirar os palavrões, palavras indecentes, palavras de arrogância, palavras de obscenas, né? Aquelas palavras maliciosas, que contamina também o homem. Pensa que pensamentos vão, né? Pensamento de engano, de roubo, de homicídio, de prostituição, de engano, de vou fazer. Não tem que fazer nada. Você não tem que fazer, você tem que esperar o Espírito Santo tomar uma decisão para você fazer certo. Se é crente, se recebeu o Espírito de adoção, se é chamado filho de Deus. E quem é filho de Deus não anda praticando coisas ilícitas, coisas que levam você a juízo de Deus ou dos homens, como Paulo falou, né? Olha que você tem em sua volta muitas testemunhas. Eles julgam também. Crente desse jeito, no inferno está cheio. Eles não falam que você não, eles já jogam de você direto lá no inferno. Não, eles não pensam duas vezes não para te falar assim, crente igual isso daí, no inferno tá. Eles falam com todas as palavras. E quem fala na boca deles é quem? Oi? Porque ele sabe. Eu falei, não cumpre. Tem hora que ele fica lá na casa dele, já que todo mundo sai, ele põe um radinho e começa a cantar a música do Racionais. Um homem na estrada. Ai, fica na estrada aí, você vai ver só. Você tem que ficar no caminho, não é? Nem estrada, não. Lá não tem estrada, lá tem caminho. E o caminho é Cristo. Não é? Não pode. Não é? À noite o corpo fica pulando do corpo lá, querendo sambar, né? Não pode. Ou o Espírito Santo está nele para purificar ele, ou o Espírito que está nele não é de Deus. E se não é de Deus, ele é de quem? Oi? É o que diz aqui. Não é? Olha lá. Capítulo 9. Aqui. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Porque a sua mente, a semente permanece nele. E não pode pecar. Porque é nascido de Deus de novo. Ele é uma nova criatura. Ele tem que andar decentemente. Ele tem que pensar decentemente. Né? Ele tem que estar diante de Deus completo. E para ele estar completo, ele tem que aprender, né? Aprender. Eu sou filho de Deus, eu não sabia. Por isso que eu andava errando. Mas você procurou para aprender? Não, eu vou no culto só de pregação. Eu gosto mais de pregação, sabe?
Ou senão eu gosto mais de adoração, né? Mas quando é rol de doutrina, você não participa, não? Eu gosto. Falar muita palavra que a gente dorme. Mas é pra doer mesmo. É a dor que tira. Porque quando você tem dor, você quer tomar remédio, né? Porque quando você não sente dor, você fica lá, a dor vem um pouquinho só, né? Mas não fere muito, você fica cambaleando, né? Mas quando ela começa a doer mesmo, aí você quer, agora eu quero um médico. Sabe por quê? Um dia eu tava com dor de dente, né? E eu falei, a turma já falava antigamente, quem tem dor de dente, procura o médico, o dentista, né? Mais o medo. Mais um dia eu passei a noite gemendo. Mais dor mesmo. Falei, Jesus, a vontade de dar um murro aqui e quebrar ele, né? Mas quem gosta de bater em si mesmo? Ninguém, né? É difícil. Tomei até de pirão que eu não gosto, né? Tomei aquele negócio, eu vi igual o pai, eu tava mamando aquele negócio aí, água. Mas eu colocava um pouquinho na boca, queria vomitar, mas aquele lá eu tava bebendo, sabe? Eu colocava no dente e nem sentia o gosto do negócio. Tanta dor. Até que eu resolvi ir no médico e resolveu o caso. Não é? Então, quem quer se reconciliar, tem que procurar aprender, né? É contra-tempo, né? Por isso que ele fala assim, tem que abandonar. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção, que é filho. Amém? O alvo final de Deus é nos tornar seus filhos e salvar-nos para sempre. Esse é o alvo de Deus para nós. É nos tornar. Se nós somos filhos, nós temos que aprender com Ele para nos tornar. Está lá em João 3,16. Diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós confiamos nele, ele vai nos transformar. Olha lá. E nos transformará a imagem do seu filho. Por quê? Os que diante conheceu também o predestinou para sermos conforme a imagem de seu filho, a fim de que sejamos o primogênito entre muitos irmãos. Essa é a vontade dele. De nos tornar como filho. Amém? Deu para entender? Este é o filho, né? Agora nós temos que permanecer. João ensina, então permaneça. Vocês já são filhos, não fica colocando dúvida, sou ou não sou. Tem hora que eu falo as coisas assim, parece que eu não sou como filho. Não tem nada a ver daí, né? O Espírito Santo, ele trabalha na gente de uma forma silenciosa, para que não deixar nós também frustrados, deixando nós atrapalhados. Porque se ele agir de uma forma, mudança rápida também, né, nós ficamos. Você viu quando aquele cliente que aceita Jesus, daqui a pouco ele muda da água para o vinho? Já sai com Bíblia, já sai com negócio, aí depois mais para frente ele está lá jogado na sarjeta. Não preparou o Espírito Santo, preparava assim, o Espírito Santo ele tem que preparar o caminho. Eles têm que aprender, eles têm que ir lá devagarzinho e ser humilde. Não, pega ele lê, no começo também ele lia também, em um ano, como é ler a Bíblia em 6 meses, né? Sei lá, um monte de. Eu sei que, né, pegar todos os livrinhos de ano em ano e tinha que ler tantas páginas, tanta página. Pensei que não ia guardar, até hoje eu não guardei. Até hoje eu não guardei. Eu falei assim, nossa, eu não guardei nenhum Jesus. Aí a Bíblia fala assim, Jesus falou assim, vocês têm o dom do Espírito Santo, sabe tudo, tem a mente de Cristo. Então o vosso Espírito Santo vai fazer você lembrar, não é você que tem que guardar, né? Você tem que tomar cuidado, guardar a palavra dele para você não pecar contra ele. Não, né? Guardados. Agora eu preciso gravar tudo na minha cabeça. Primeiro eu vou ler João. Fico lendo a primeira passagem. Dei até guardar todo assim. Versículo 1 está escrito assim. Versículo 1 está escrito assim.
O segundo da sessão. Aí depois, quando eu pulo pro segundo 2, eu vou assim, o versículo 1. Voltar. Porque a palavra de Deus ela tem que sair com o Espírito Santo para libertar as pessoas. Eu vou falar a palavra que eu quero para falar para alguém, então eu vou gravar, né? Não, lá está escrito assim, alguém versículo tal, pode abrir aí, pode abrir. Aí a pessoa lá, muito bom, ele é inteligente, guarda todas as palavras, nossa, que homem é inteligente. Mas não libertou ninguém. Porque a palavra de Deus ela vem através do. Ela é concedida pelo Espírito Santo que vai fazer esse trabalho de entrar nas pessoas e libertar ela através do Pai. Não é? Paulo estava lá pregando o Evangelho verídico, aí estava lá a mulher ouvindo a palavra assim. Ela estava agradando tanto que o Senhor então visitou ela e abriu o coração dela para que ela pudesse entender o que Paulo estava dizendo. Porque se nós falar aqui, tem pessoas que não vão entender. Mas eu falando, mas por que ele está falando? Por quê? O próprio inimigo bloqueia a mente das outras pessoas. Ele bloqueia e cega para que não ouve e não entenda. E para que veja e não compreenda. Para que seja salvo e curado pelo Pai. Então isso daí é uma parte do próprio Deus que concede a pessoa. Porque um dia nós estávamos abrindo, né? Um dia nós estávamos ouvindo o Evangelho, estava com aquela dor na coluna, uma vez foi eu, a sua mãe, lá na Deus é Amor, e chegamos lá, ele estava lá, aí do nada o Zé foi, esclareceu a dúvida. Porque um dia nós estávamos aqui cantando aqui, e eu estava fazendo pergunta para Deus assim, lá na capela comigo. Cantando, foi assim, Senhor, por que os católicos fazem isso, e o seu povo não faz isso? Uma pergunta que eu fiz, né? Aí um dia nós fomos lá no culto, lá, abriu o olho, e eu passei aí, entender. Ele, nossa, vai fazer, eu faço isso, ali. E era até aquele pastor Júlio César lá, estava pregando. Então, o Espírito Santo é que vai, dependendo do que a gente pergunta para Deus, Ele nos responde. Porque nós quer conhecer. Por que faz assim? Aí ele falou, me revelou. Eu queria saber sobre a respeito da passagem de João, não entendia. E não entendi nada. Então, um dia nós fomos, nós passamos, como igual eu falei para você, se participa de culto de ensino, você aprende. Então, um dia lá, o pastor de música foi dar ensino sobre Daniel. E no capítulo onde ele ia, aí ele leu, daí explicou para nós, né? E foi uma bênção. Então, esclareceu a coisa que eu tinha dúvida. E assim que a palavra de Deus. Não é? Então, nós somos filhos de Deus. E se nós estamos aqui, não é pela nossa vontade e força, não. Foi porque Ele quis mesmo nos salvar. E foi da vontade do Pai. Não é assim que a turma fala? Se ninguém vai ao Filho se o Pai não enviar. Então, Ele nos enviou e o Filho, Ele falou assim, então ninguém também vai ao Pai se eu não enviar. Então, Jesus quis também nos enviar, né? Então, nos curou, nos libertou e enviou ao Pai. E agora nós estamos aqui, aprendendo. Né? Recebeu o selo da justiça, né? Que é o Espírito Santo, que habita em nós agora para nós modelar a partir da redenção. E agora nós temos que só permanecer nele. Porque qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porque sua semente permanece nele. É isso que são equivalentes somente àqueles que permanecem em Deus e continuam nascidos de Deus. Está lá em João 15, versículo 4. Que ele fala assim. Como vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira verdadeira, que é Cristo, assim também a vós, se não estiver em mim. Então, para nós produzir bom fruto, nós temos que permanecer no Evangelho. Nós temos que permanecer conforme, se nós vamos estar em Cristo, nós temos que fazer as coisas que Ele faz, não é? Coisas que Ele pratica. Eu vou pular aqui. Deixa eu ver aqui. Acabou já.
os filhos de Deus e os filhos do diabo. Essa é uma questão muito que nós confunde a nossa mente, né? Confunde a nossa mente. Igual eu falei para você, nós misturamos as pessoas e achamos que, né, não é assim mesmo. Deus é amor, é verdade. Ele ama mesmo, mas Ele ama principalmente os seus, né? E Paulo nos ensina também. Não adianta nós fazer bem sim aos da casa, mas principalmente aos irmãos na fé. Quando ele fala aos irmãos na fé, aos irmãos em Cristo, ele está falando. Fazer sim bem aos da casa, né, da nossa família, nossos amigos, nosso antigo querido, mas principalmente aos irmãos que estão em Cristo, porque onde você vai morar, talvez aquele seu irmão da casa não vai estar lá. Então você tem que respeitar os que já estão salvos em Cristo, não é? E fazer de tudo para que ele suba com você, e você suba com ele. Então você não pode julgar um irmão em Cristo, porque ele já foi lavado e ele estão passando a mesma aflição que nós também passamos, né? Então nós temos que conhecer isso, porque nós não pode fazer comunhão com os incrédulos e começar a julgar os irmãos. Passa um crente, a ver lá, passa um pé contra a Deus, como Paulo disse, né? Que os discípulos tentou barrar um, pensando que Jesus ia dar a bola tapinha nas costas, né? É isso mesmo. Não, ele prendeu ele. Não faça isso. Aprenda a suportar. Porque no lugar, na casa do meu pai, há muita morada. E ele quer que todos vá para lá. Não fica servindo de tropeço para quem está já no caminho. Quem está conosco não é contra nós. Nós temos que lutar contra aquele que está contra nós. Não é com quem está andando no caminho, não. Porque se você ficar apedrejando o próprio caminho, você não é da casa. Não é? Quem vai ficar atacando pedra na sua própria casa? Não é? Passa de noite escondido e dá uma tijolada na porta. Não é? Você vai apedrejar a sua própria casa. E depois quando você vai entrar, e o pai como vai ficar? É você que passou aí, né? Não, foi não, mentiroso. E pega o chicote e lava nas costas. Não, né? Porque quem taca a pedra na casa dos outros é sempre o inimigo. E muitas das vezes até os filhos levam bronca. Por que você foi tentar o inimigo? Eu falei para você não ir. É pega a gente de borracha também. Não, né? Então nós temos que dar uma certa lei que nós temos que aprender a respeitar o inimigo, né? E respeitar os amigos. Então nós temos que andar. Quem está andando comigo? Amigo e inimigo. Então nós temos que E Pedro ensina aqui. Filhinhos. Filhos de Deus e filhos do diabo. Ele fala. 3, versículo 10. O que ele vai falar? Nisso não manifestou o Filho de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Ele deixou bem claro, bem certeiro, né? Ele não ficou barando no ar, não falando assim, não. Mas vê lá, dependendo do que ele está fazendo, mas se ele está fazendo assim, mas talvez é por causa que alguém está fazendo, oprimindo ele, né? Fazendo que ele. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ninguém leva ninguém para o mau caminho. Tem aqueles que vêm sim para fazer você, dependendo das mal condutas, né? Você pode cair, mas a decisão depende de você. Não é? Porque você sabe que o outro está sofrendo, não está andando naquele jeito, né? Eu vou também? Eu vou se eu quiser. Este é o marco da conclusão dos ensinos de João, que está lá em 2, 28, 3, 10. Ele acabou de advertir que o crente, no sentido de não enganar, não se enganar. Ele deixou bem claro, não se engane. Não, mas ele é assim, ele é bonzinho, mas ele
Eu sei, mas ele aceitou Cristo? Não, ele falou que não vai aceitar, que não quer, que não quer. Então, infelizmente, ele não pertence. Ele tem que querer. Ou será que ele quer e Deus que não quer? Tem essa também. Não, você não quer ou Deus não te quer mais? Porque tem os... Tem o que Deus rejeita. Que foi na casa de Jessé, chegou lá e Deus falou o quê? Esse não, esse eu já até rejeitei. Então, nós temos que ver, ó. Mas você não quer aceitar ele? Ou ele já te rejeitou? Põe dúvida na cabeça dele. Mas você não pode ficar duvidando, não. É de Deus, é de Deus. Se não é de Deus, não é de Deus. Eu não posso colocar coisa que Deus não quer na casa dele. Eu não posso falar assim, não, você é salvo, sim, Jesus te ama, que vai. Mas você perguntou para Deus que se é isso mesmo que ele quer? Para você não ficar se enganando. Porque se você ficar enganando, ele vai ficar lamentando aquele desejo. É mesmo, né? Mas eu sou assim, não, Deus te aceita assim mesmo. Não, pode ficar assim mesmo, que não dá ouvido a hora que ele fala, não, meu outro irmão falou assim, se eu não parar, eu vou morrer e vou pro inferno. Não é assim não vai não. Deus te ama e ele já pagou a coisa para nós, ele vai ser salvo. Mas tem certeza, porque eu estou vivo, eu não consigo libertar do pecado. Então, não esquenta não. Deus sabe o que faz. Deus te conhece. Mas a pergunta não é Deus te conhecer. A pergunta é, você conhece Ele? Aí João fala assim, aquele que pratica essas coisas, nem ouviu, nem o conhece. Ele não deixa a pessoa errar. Olha lá. Aí tem que pensar bem. Ele acabou de advertir o crente no sentido de não se enganar quanto à natureza da salvação. Né? Está lá no versículo 7. Versículo 7. Filhinho, ninguém vos enganei. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ele não pode confundir essas duas partes aí. Consequentemente, o crente deve rejeitar qualquer teologia ou doutrina afirmando que as pessoas podem estar fora da comunhão com Deus. Continuando a pecar, fazendo as obras do diabo, amar ao mundo, que mais? Lesar o próximo, lesando. Eu poderia até os versículos aqui. Continuar pecando é o versículo 8. Amar ao mundo é o capítulo 2, versículo 15 de 1 João também. E lesar o próximo está lá no versículo 14 e 18, que nós lemos, né? 14 e 18, que ele fala: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. E qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanência na vida eterna. Então, jamais essas pessoas já vão entrar. Né? Vou terminar. Aí sim, os filhos da salvação, o caminho do céu, contrariamente esses falsos ensinam. João cria claramente que quem continua na prática de pecado, de prática de pecado, conhecido, que vê lá os versículos 9, que ele fala: qualquer que é nascido de Deus tem a semente e não anda pecando. Pecados conhecidos que nós já conhecemos e continuamos na mesma prática e falamos ainda que mas Deus já não está mais. Ele diz assim, é do diabo também, o versículo 8
e não é de Deus, que é o versículo 10. E afirma que quem tem a vida eterna, o que é filho de Deus, está enganando e é mentiroso. Por quê? Aqueles que... 2 capítulo 4. Além disso, quem caracteriza um verdadeiro filho de Deus é o amor a Deus, manifesto na guarda dos seus mandamentos. É aquele negócio, né? Falando, guardar o mandamento para nós não pecar contra ele. E não solicitude sincera pelas necessidades espirituais e físicas dos outros crentes, que nós nos fortalecemos um ao outro quando nós estamos reunidos, né? Nós entramos em comunhão em um só Espírito para poder satisfazer a vontade de quem? Do Pai. Estamos reunidos e aperfeiçoando e aprendendo com Ele. Porque nós vamos aprender a cada dia. A cada dia. Vai começando a permanecer na fé e seremos salvos. Amém? Então, não colocamos em dúvida. Né? Podemos colocar em dúvida aquilo que Deus já colocou no nosso coração. Se nós formos chamados para ser salvos, nós temos que ter essa fé. Ele nos visitou, ele teve esse privilégio de vir trazer a restauração na casa, né? E atraiu todo mundo. Ele chamou todo mundo. Ele não deixou que ninguém ficasse de fora. Deixou ali, gente. Todo mundo. Né? Assim como ele visitou Ló lá, falou assim: cadê o seu genro? Vai chamar. Esse que não quis. Né? Visitou Noé, falou assim: pega as suas noras, põe no barco também. Foi e salvou o outro. Né? Assim fez a mesma coisa. Ele chamou o fulano, fez de longe, fez todo mundo participar. Se reuniu, arrumou as mãos, orou, abençoou todo mundo e disse: eu estou no meio para salvar agora. Mas, infelizmente, muitos, né? Não é por não crer, é pelas devidas consequências, né? Mas o importante é que a semente foi plantada, né? Se cair em boa terra, alguns vai dar de 30, 60, 100. Se caiu na terra as pedregais, nasce, floresce, né? Depois tem as consequências. Se caiu numa espinhaçada, sufoca por causa das coisas do mundo, né? Mas tem aqueles que ficam desapercebidos, Satanás vem como gaivota e rouba, né? E aqueles que ouvem também recebem com alegria, mas não tem profundidade, né? E acaba abandonando. Mas o importante é que ele está no meio, né? E já somos filhos de Deus, né? Poderia falar muita coisa, mas vamos falar para onde Deus manda. Mas eu também nos testamos deixar a oportunidade para a próxima, né? Aí nós falamos sobre os que entram e os que não entram na glória. Né? O importante é que o Senhor tem nos alcançado, né? Vivemos em paz e cremos nele, né? Tudo ele faz, que tudo aconteça do jeito dele, do plano dele, né? Ainda não sabemos o que vai acontecer, mas nós temos certeza que a coisa é boa, né? Que a salvação já está nesse lugar. Amém?